E aí, galerinha, tudo bem? Professor Felipe Castanha aqui. Como é que vocês estão nesses tempos pandêmicos? Eu sei que tem sido muito difícil, né? Ficar assim nesse distanciamento social, a gente não ter a nossa rotina. Na verdade, a gente já está quase criando uma nova rotina, né? No sentido de se habituar, né? Mas infelizmente, a gente precisa manter esse distanciamento social para que a gente possa salvar a vida, preservar as vidas dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, né? E quanto mais a gente manter esse isolamento social, mais a gente consegue encurtá-lo, né? Para que a gente possa passar logo por isso. Já não vai ser mais tão rápido quanto a gente acreditava, né? Mas a gente precisa ter fé e manter, né? Fé na ciência de manter o isolamento social para que a gente possa ter os devidos cuidados com os nossos amigos, enfim, com a saúde deles, né? De todo mundo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje o professor Felipe Castanho vai dar continuidade às videoaulas sobre o Egito Antigo. A nossa última aula sobre o Egito Antigo é a parte 3, né, sobre o Egito, em que a gente vai bater um papo sobre religião no Egito Antigo. Umas coisas nós já conversamos, outras nós vamos dar conta aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá, se prepara, se ajeita, a aula vai ser bem light, bem leve, então fiquem tranquilos que não tem nada de demais, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui para o slide. Bom, religião no Egito Antigo, né? Nós já vimos que o Egito Antigo, a religião era algo fundamental, né, para os egípcios, né, na antiguidade. Não à toa, o Egito Antigo ele era o que a gente chama de uma teocracia. Né? O que é uma teocracia? É quando a religião ela vai se misturar com a política. Na verdade, a religião ela vai dar um norte político para a sociedade egípcia. Em que sentido? O faraó era visto como um deus reencarnado. Né? Por isso ele tinha o poder absoluto que ele tinha, né? Da onde se justificava, a justificativa para que ele tivesse aquele poder era porque ele era um deus reencarnado. Né? Então toda vez que eu tiver um governo que ele mistura questões políticas e religiosas, a gente chama de uma teocracia, né? Cracia do governo, né? E teo de Deus, ok? Bom, a religião egípcia ela era politeísta. Né? O que é politeísmo? Vamos lá recapitular. É a crença em vários deuses, não havia apenas um deus. Tem vários filmes que mostram essas questões, tá? E os deuses egípcios eles tinham uma questão muito interessante, que eles eram retratados de 3 formas. Eles podiam ser retratados, né, de forma antropomórfica, zoomórfica e antropozoomórfica. O que é cada uma delas? A retratação antropomórfica é a retratação como um homem. Né? Um Deus que tinha uma representação totalmente humana. A aparência do Deus era uma aparência humana. Antropo significa homem, mórfico é forma, né? A forma desse homem. Eles podiam assumir, né, uma identidade totalmente animal, ou seja, eles podiam se transformar totalmente, por exemplo, num cão, né, num gavião, né, numa águia. E aí essa era a forma zoomórfica, né, zoo de animal, mórfico de forma, então forma de animal. E eles podiam assumir até a forma antropozoomórfica, ou seja, que é essa forma que a gente está vendo ali, do deus Anubis, em que ele tem uma parte do corpo humana e uma parte animal. Eram vários deuses, tá? Eu coloquei aqui todos eles para que vocês possam ter uma noção, tá? A gente tinha o Osíris, deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade, mágica, fertilidade. Horus era o deus da vingança, do céu, da proteção, da guerra. Thoth, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, que era um dos principais, que era o deus do sol.
Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Ptah, né? Deus da criação, das artes e da fertilidade. Hathor, deusa do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e do embalsamento. E Mat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Então repare que eles tinham inúmeros deuses, cada um com uma representação, né? Vocês podem ver ali alguns deuses estão na sua forma antropomórfica, outros na sua forma antropomórfica, ok? A mumificação, ela tinha a ver com a religião dos egípcios, né? Que normalmente a gente sempre vai lembrar lá do filme, né? Do filme A Múmia, né? E a mumificação ela era importante porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. E eles acreditavam na reencarnação. Então, eles acreditavam que quando fosse reencarnado, era importante que aquele indivíduo encontrasse ou tivesse, né, a condições de viver, ele precisava ter os bens dele. Né? É óbvio que quando a gente fala de mumificação, a gente tem que pensar que um escravo, por exemplo, nem sempre um escravo ele não vai ser enterrado, né? Dificilmente ele vai ser enterrado numa ideia de mumificação, preservando, guardando seus bens, até porque muitos não tinham os bens, alguns não tinham bens. Então, a gente tem que pensar que a mumificação, aquela bonitinha dentro de uma tumba, dentro, às vezes, de uma pirâmide, ela só acontecia para aqueles que eram ricos, né? Para os faraós. Não acontecia para todo mundo, tá? Mas a ideia era que você mumificava a pessoa, né? É um processo que a gente vai ver aqui já já. E nesse processo você procurava preservar o máximo possível o corpo, né, após a morte, e aí guardava itens, utensílios desses mortos, para que quando ele reencarnasse, ele tivesse acesso a esses itens. Né? Era um processo bem científico para a época. Os egípcios eles tinham, inclusive eles conheceram muito da medicina por conta do processo de mumificação, perdão. Então, ali só para a gente ver mais ou menos, né, era dividido em 4 etapas. Né? No primeiro, o cadáver era aberto na região do abdômen, retirava-se as vísceras. Tá? O coração, outros órgãos, enfim. Era retirado tudo que estava de dentro, né? E o cérebro também era extraído. E para retirar o cérebro, eles injetavam ácido nas narinas e aí o cérebro derretia, né? Olha só como é que era. E após o derretimento, retirava-se pelo nariz, né, os pedaços do cérebro com uma espátula de metal. O corpo era colocado em um recipiente com natrão, né, uma espécie de sal, para desidratar e também matar as bactérias, que as bactérias ajudam a decompor o corpo humano. Né? E após desidratado, encheu-se o corpo com serragem, né? Aplicava-se também alguns perfumes e outras substâncias para conservar o corpo. Textos sagrados eram colocados dentro do corpo, textos da religião, e o corpo era envolvido em faixas de linho branco, sendo que amuletos eram colocados entre estas faixas. Então, repara que era um procedimento que requeria tempo, né? Não era qualquer um que fazia, né? Não era qualquer um que merecia receber. Então, era um processo bem avançado para a época, de uma parte, né? E de outra parte, um processo importante para a religião dos egípcios, antigos, né? Obviamente. Ali seria uma simbologia, né, de como era feita a mumificação. Tá? E uma parte interessante da religião dos egípcios, gente, é chamado Tribunal de Osíris. Né? Osíris ele era responsável por julgar se você iria ter uma vida após a morte ou se você iria simplesmente desaparecer, né, ir para o nada. Né? E o Tribunal de Osíris ele era interessante porque ele julgava, era como se ele julgasse os seus pecados. Tá? E aí, como era feito o tribunal? Colocava-se o seu coração, né, numa balança e do outro lado uma pena. Se o seu coração pesasse mais do que a pena, significava que você foi uma pessoa muito pecadora, é uma pessoa que não merece ter a vida após a morte.
E se a pena fosse mais pesada, significa que você teve uma boa vida e aí você merece ter vida após a morte. Bom, galera, basicamente é isso. A religião egípcia ela era fundamental na vida dos egípcios. Ela ditava o ritmo da própria sociedade egípcia, ditava o ritmo do cenário político egípcio. O Egito Antigo ele era baseado numa teocracia, como nós vimos, e eles tinham vários deuses, enfim. A religião era fundamental, muito importante para os egípcios antigos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, fiquem em paz.